Olá, bem-vindos a mais um vídeo, O Caminho do Kanji. Se tem interesse em história do kanji, etimologia, utilização do kanji, compreensão dos radicais, etc., podem ver também outros vídeos deste canal. Existe uma série completa, podem ver aqui em cima. E para desfrutarem deste vídeo como deve ser, por favor, ouçam-no, liguem o som. Ok, vamos dar seguimento. Então, outro dos comentários que me fizeram ao primeiro vídeo desta nova série foi no sentido de não estarem a perceber bem como é que os japoneses aprendiam kanji e eu acho que estes dois comentários vão-me ajudar. Eu vou conseguir responder estes dois em conjunto. Eles vão-me ajudar a explicar coisas que eu quero explicar-vos e que, pelos vistos, no primeiro vídeo não ficaram muito claras. Ainda bem que vocês interagiram e me mandaram isto para o e-mail. Então, um dos comentários era: se, na prática, uma pessoa tem que saber mais de 1000 kanji para ser minimamente alfabetizado, as aspas são minhas, porque eu entendi o que é que esta pessoa queria dizer. É como se ser analfabeto, é como se saber menos do que estes kanjis é ser analfabeto. E cerca de 3000 para compreender mesmo tudo o que é publicado em jornais e revistas e livros, como é que os japoneses conseguem? Isto vinha na sucessão daquele, no primeiro vídeo, eu vou pôr aqui o link em cima, daquele exemplo de uma pessoa que era de ascendência japonesa, tinha vivido na infância no Canadá e depois a família dele tinha-se deslocado outra vez para o Japão e esta pessoa tinha-se integrado plenamente na sociedade japonesa, mas tinha passado pelo processo de aprender o kanji um bocadinho mais tarde do que os outros japoneses nascidos e criados no Japão. E então estava a partilhar a experiência dele e estava a dizer que ele tinha verificado que dos últimos índices de kanjis que eram publicados em jornais, revistas, portanto, os índices que vêm da indústria da publicação, tanto de periódicos como de livros mesmo, que eram utilizados 3000 kanjis regularmente. Sendo que, se não estou em erro, mas vocês vão verificar o vídeo, eu acho que o que ele dizia concretamente era que 1000 desses 3000 kanjis, 1000 deles eram os mais frequentes. E se a pessoa aprendesse pelos mais frequentes, e se aprendesse esses 1000 mais frequentes, entendia mais ou menos 94, 95% do que estava escrito. Portanto, se a pessoa conseguisse aprender os kanjis pela frequência, pela abundância desse kanji nas publicações periódicas e no mundo editorial, conseguia ficar-se pelo 1000, se escolhesse bem, mas no total eram utilizados cerca de 3000. Isto porque o mundo editorial e os kanjis mais frequentes é uma coisa muito diferente das tabelas de kanji dos vários níveis de ensino. Então esta pessoa que estava a ver o vídeo disse como é que os próprios japoneses conseguem, para conseguirem ler tudo o que é publicado, pegar um jornal numa banca de jornal ou comprar um livro e saber que vai ler tudo, se tem que saber 3000, como é que consegue? Eu achei este comentário pertinente. O outro foi: o método de aprendizagem de língua estrangeira que funciona melhor é aquele que simula a aprendizagem dessa língua nativa. Então a minha pergunta é: como é que os japoneses aprendem japonês? Portanto, este é um comentário em duas partes. Primeiro, porque parte de uma constatação que eu acho que é um bocado controversa entre os linguistas e os professores de língua não nativa. Esta ideia de que aprender uma língua estrangeira através do método de aprendizagem dessa língua em contexto em que ela é a língua nativa não é assim tão transparente, mas eu vou explicar em relação ao japonês o que é que está aqui implicado. E a pergunta desta pessoa, como é que os japoneses aprendem japonês, eu vou responder, porque acho que isto também pode ser interessante para outras pessoas. Então, os japoneses aprendem japonês primeiro através do hiragana. Portanto, toda a gente aprende japonês não escrito, não é? No Japão, nascido e criado no Japão, através de ouvir, não é? Ouvir, responder, interagir diretamente com as pessoas, em contexto de socialização primária e secundária. Isso é verdade. Mas depois, quando eles entram na escola pré-primária,
na chamada creche, chega a uma determinada altura, mesmo que eles entrem antes dos 3 anos, chega a uma determinada altura que eles têm que começar a aprender hiragana. Hiragana é o silabário da língua japonesa. Então, a partir dos 3 anos, eles aprendem hiragana e existem objetivos de aprendizagem que têm que estar preenchidos quando eles chegam aos 5 anos. Alguns aprendem mais cedo, outros aprendem mais rápido. Mas eles, quando chegam aos 5 anos, eles já têm que saber o hiragana todo. Como é que eles o aprendem? Com desenhos, com histórias e com muita prática de mãos. Escrever e desenhar. Portanto, o hiragana é aprendido como sendo a maneira de desenhar os sons das palavras que eles já conhecem. Porque eles já sabem falar. Eles sabem responder, eles conhecem muitas palavras e é um bocado como, nessa fase é um bocado como em língua portuguesa, não é? Quando vocês estão a cuidar de uma criança, vocês dizem, então, de que cor é que esta pintinha aqui é? De que cor esta pintinha é? E a criança vai dizer, é azul. E de que cor é que esta pintinha é? E a criança vai dizer, é branco. Estão a ver? E depois a criança identifica e diz. E depois a gente, quando lhe está a ensinar as letras, diz: olha, azul, começa com A. A, azul. O A é assim. E depois desenha no papel o A. Estão a perceber? Então, essa estratégia é utilizada na fase do hiragana, em que a criança já conhece as palavras, já conhece os sons e começa-lhe a dizer: olha, este som escreve-se assim. Porque nesta fase, o hiragana funciona um bocado como o nosso alfabeto, no sentido em que é fonético. O nosso alfabeto é fonético, nós não utilizamos caracteres. Só que os japoneses, depois de aprenderem a fonética toda, aos 5 anos, a seguir entram para a escola primária aos 6 e a seguir aprendem o kanji, que é a escrita ideográfica. Então, esta parte de aprender a fonética do hiragana também é enfatizada a grafia, como é que se escreve. E muitas vezes eles fazem com lápis, não é? Em livros de exercício, repetem muitas vezes, mas também há algumas atividades nas creches em que eles fazem com pincel e com tinta. E eles têm que aprender a desenhar o hiragana bonito, porque isso vai fazer com que mais tarde a sua caligrafia do kanji também seja legível. E é particularmente importante, uma vez que tem muitos traços e uma vez que há muitos kanjis muito parecidos uns aos outros, é particularmente importante esmerarem-se na caligrafia logo na fase em que estão a aprender o hiragana. Então, a tabela completa do hiragana é esta. Aqui está colorida só porque é tirada de um manual, e é um manual para crianças, portanto está colorido. Como vocês podem ver, há bastante mais hiraganas do que há alfabeto. É fonético, é silábico, está organizado em sons A, I, U, E, O. Portanto, K, Ki, Ku, Ke, Ko, a linha Ga, Gi, Gu, Ge, Go e assim por diante, porque eles não dizem A, eu já nem sei dizer em português. No Japão não se diz A, E, I, O, U, não. Diz-se A, I, U, E, O. A ordem é trocada. Depois há aqueles que são contrações de outros sons, como o Kya. O Kya é a contração do Ki e do Ya, em que o Ya fica mais pequenino e logo a seguir. Portanto, há a tabela do hiragana simples em cima e depois há as contrações de sons em baixo. Mas é basicamente um silabário. E, como eu já disse noutro vídeo, tecnicamente toda a língua japonesa pode ser escrita com hiragana. Vão ver o outro vídeo, vou deixar aqui em cima o link. Apesar de toda a língua japonesa poder ser escrita com hiragana, ou seja, poder ser traduzida foneticamente e passada à escrita só na sua forma fonética, isso tornaria as frases ilegíveis. Vão ver esse vídeo para verem porquê. Então, quando estão a aprender o hiragana, e mesmo para estrangeiros que estão a aprender o hiragana, ou para japoneses, por exemplo, que têm os seus filhos fora do Japão e querem ensinar japonês com a língua da sua cultura, mas que não está ali no país onde eles estão agora instalados, normalmente os manuais têm muitos símbolos. Porquê? Porque as pessoas já conhecem as palavras em japonês, já sabem o seu som e, portanto, estão só à procura de corresponder, criar uma mnemónica, criar uma estratégia da memória, fazer corresponder aquele som àquela palavra. Por exemplo, sei lá, escolhendo um aqui. Takoken, por exemplo. Este aqui, taco é polvo. Takoken, portanto, isto está na linha de cima de todas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sétimo.
a contar como a gente escreve, ou no quarto a contar ao contrário. Taco tem taco de polvo, portanto, um bocado de polvo. E tem em cima tem o hiragana de tá, porque é taco. Então a gente, quando vê aquele desenho, já sabe que aquilo é feito de polvo, tá, taco. E lembra-se que aquele desenho é o som tá. Portanto, há estas mnemónicas que não funcionam assim tão bem, porque está a aprender o vocabulário também do zero, portanto, que não é japonês e não foi, e não esteve imerso no falar da língua japonesa à sua volta enquanto cresceu, que não conhece este vocabulário, para essas pessoas não vai funcionar tão bem, porque este tipo de desenhinhos não lhes vai ser uma mnemónica útil. Claro que ao mesmo tempo que aprendem hiragana, que é a transcrição fonética ou silábica dos sons da língua japonesa, também aprendem katakana. O katakana apareceu mais tarde. O katakana é outra coisa. O katakana é um silabário também. Em termos de organização, está organizado como o hiragana, A, I, U, E, O, e depois isso cruza-se com o K, com o Sa, com o Ta, com o Na, etc. E basicamente é utilizado para descrever marcas, nomes de lojas, não é? Países estrangeiros, palavras estrangeiras ou palavras importadas de línguas estrangeiras, nomes de pessoas japoneses, raramente, mas podem ser tipo celebridades japonesas, em alguns casos, nomes de pessoas estrangeiras, maioritariamente. Portanto, o katakana é uma espécie de outro silabário, para além do hiragana, que é utilizado maioritariamente para tudo o que tem a ver com estrangeiro ou marcas. Normalmente, vamos simplificar. Então, é menos utilizado do que o hiragana, claro, mas também vão aprendê-lo. Não queria deixar de citar isso aqui. Portanto, a resposta é como é que os japoneses aprendem kanji. Os japoneses aprendem o kanji em cima desta etapa. Esta etapa é fundamental, porque os japoneses na pré-primária já aprenderam o hiragana. Então, quando eles aprendem kanji a partir dos 6 anos de idade, na escola primária japonesa, a escola primária japonesa tem 6 anos, portanto é entre os 6 e os 12 anos de idade, normalmente, eles aprendem no primeiro ano 80 kanji, em cima de já saberem uma transcrição fonética integral da língua japonesa. E depois, cada ano letivo, eles têm um certo número de kanji e um certo tipo de kanji para aprender. É o Ministério da Educação do Japão que determina quais são os kanjis que têm que se aprender em cada série, ou seja, em cada ano letivo. Ocasionalmente fazem algumas aulas de pintura com pincel, lá está, para treinar a caligrafia. É sempre muito enfatizado na escola que eles não devem só reconhecer o kanji quando ele aparece escrito no livro, eles devem saber escrevê-lo. Eles devem lembrar-se como é que ele se escreve e eles devem escrevê-lo de uma certa maneira. Portanto, os kanjis em língua japonesa têm uma ordem e uma direção dos traços. Vão aqui acima ver o vídeo em que eu falo da ordem e direção dos traços, por exemplo. E se calhar ainda vou fazer mais conteúdos desses, porque é uma coisa que baralha um bocado as pessoas que estão a aprender japonês como língua estrangeira, porque dizem, então, mas se o kanji parece igual, o que é que interessa como é que eu escrevi? Se eu escrevi de baixo para cima ou de cima para baixo? Acreditem, ele não parece igual. Quando vocês não o escrevem na ordem e direção dos traços certa, ele não parece bem escrito. E um professor de língua japonesa vai-vos conseguir dizer isso, ou um japonês vai-vos conseguir dizer isso. E os alunos têm que treinar isto na escola do Japão. Portanto, têm muitas folhas de exercício. Basicamente, eles têm esta é a tabela, por exemplo, do primeiro ano. Quantos kanjis eles têm que aprender e eles praticam. Claro que eles gostam mais das sessões, não é? Das aulas especiais, em que estão com o pincel e a tinta e estão para ali. É mais parecido com pintar, é mais parecido com brincar, eles gostam mais. E fazer o sumi, não sei o quê. Eles divertem-se mais, mas não podem ser todas assim. A maior parte é horas e horas e horas de repetição e de memorização, porque aquilo tem que entrar na cabeça. Então, nos livros, isto é um screenshot num manual da escola mesmo. Nos livros, como é que aparece? Vocês vão ver que está tudo altamente carregado de hiragana, porque é aquilo que eles já aprenderam. Então, eles têm o furigana, que é o hiragana ao lado daquele kanji. Por exemplo, mon, no, yo, ko.
Estão a ver? Está ali escrito ao lado e o mon aqui é portão. Então eles estão a aprender o que é portão. E depois também tem o desenho, para além de ter o hiragana que vos diz como é que ele se lê, tem o desenho que aqui explica como se nós estivéssemos a tentar abrir um portão, portanto empurrar um portão. Estes desenhos que estes manuais escolares têm para as crianças japonesas se lembrarem do que é o significado daquele kanji, não são desenhos que tenham necessariamente a ver com a origem etimológica do kanji. Ou seja, o símbolo que deu origem àquela grafia. A referência real, a referência concreta das origens do Oracle Bone Script, que eu falei no primeiro livro, não tem necessariamente a ver com isso. São simplesmente mnemónicas visuais adaptadas à idade daquela criança e coloridas e apelativas, etc. E são diferentes de livros para livros, não são sempre iguais. Portanto, segundo o Ministério da Educação do Japão, a aprendizagem do kanji no primeiro e segundo ciclos, porque a escolaridade obrigatória até o 9º ano de escolaridade, é feita nas aulas de Kokugo. Portanto, vocês têm disciplinas diferentes, não é? Têm ciência, têm história, têm Kokugo, têm várias disciplinas. Claro que nos manuais de certa disciplina, imaginem, nos manuais de ciência, do 6º ano, sei lá, estou a inventar, vocês vão ter o texto do manual escrito de uma maneira em que os kanjis que é suposto vocês terem aprendido nos anos anteriores, já lá estão. Os kanjis que é suposto vocês estarem a aprender naquele ano letivo, também estão lá, mas têm o hiragana ao lado, têm o furigana. Para vocês saberem como é que ele se pronuncia e memorizarem-nos. Mas é nas aulas de Kokugo que vocês fazem a prática do kanji. E repetem, e desenham, etc. Em relação às unidades curriculares do Kokugo, no primeiro ciclo, o tal até dos 6 anos de idade aos 12 anos de idade, no primeiro ciclo, tem que corresponder de Kokugo 1377 créditos horários. Mas como cada crédito horário é de 60 minutos, mas tem mais ou menos 45 minutos efetivamente de aula, isto corresponde arredondadamente a 1000 horas de Kokugo. E não é o arredondadamente 1000 não é casual. É porque na maneira de organizar a mentalidade japonesa e o programa curricular do Ministério do Japão, eles criam este número redondo das 1000 horas garantidamente de prática de caligrafia só no primeiro ciclo, não é? Depois, em cada um dos ciclos, vão continuando com este modelo, porque não se esqueçam que em cada ano letivo eles têm um número específico e um conjunto específico, uma tabela de kanjis para decorar, em cada ano, que não tem nada a ver com a frequência com que os kanjis aparecem nas publicações periódicas, já disse isso antes. Ao longo do ensino intermédio, que é depois da escola primária e antes daquilo que nós chamamos de secundário, eles continuam a aprender kanji e depois no secundário ainda continuam a aprender kanji. No final do secundário, quando têm 18 anos, geralmente eles fazem um exame chamado Keitei. O Kentei não é obrigatório e há muitos níveis do Kentei. O Kentei começa no nível 10, que é o mais fácil, e vai ao nível 1, que é o mais difícil. E normalmente dizem Kentei 1, Kentei 2, Kentei... Esse é o nível do Kentei. Ele não é obrigatório no sentido em que vocês podem, no Japão, vocês podem concluir o secundário todo e candidatarem-se à universidade sem fazerem este exame. Vocês podem fazer o exame de candidatura a determinada universidade e não apresentar o Kentei. Não é obrigatório para as universidades públicas, pelo menos não é. Contudo, como as pessoas andaram a aprender o kanji na escola secundária e têm aquela prática toda, normalmente preparam-se para o Kentei no final da escola secundária, porque é mais fácil nessa altura prepararem-se para ele, sobretudo o nível 2. 1 é difícil até para os japoneses, mas o nível 2, mesmo assim o nível 2 tem uma taxa de aprovação na ordem dos 30%. É mesmo um exame difícil, mesmo para japoneses. Mas ter o Kentei está-se a tornar, ultimamente, nos últimos anos, tem-se tornado cada vez mais uma coisa diferenciadora no currículo. E diferenciadora no currículo, sobretudo se eles quiserem terminar o secundário e ir trabalhar, ou terminar o secundário e ir para uma escola de formação técnico-profissional, ou até para uma universidade
que até pode ter lá, no seu critério de recrutamento, que o Kentei é importante. Nas públicas normalmente não, mas nas privadas diferencia-se muito, ou nas técnicas diferencia-se muito. Então, normalmente, cada vez mais eles vão fazer o Kentei no final do secundário. E apontam logo para o 2, porque se fizerem o 3 e passarem, mas o 3 não faz ninguém olhar para o vosso currículo e dizer, epá, ele tem isto. Agora, se tiverem o 2, sim. Isso passam à frente da competência. Agora estou a pensar em inglês, competition. Passam à frente da concorrência. Portanto, neste exame, no Kentei, eles testam todos os kanjis do Joyo Kanji, da lista que o governo do Japão implementou a partir de 1981 e que é a última revisão linguística de kanji que existe, portanto, de 81 até hoje. Esta lista vai tendo pequenas atualizações anuais, mas está nos 2136 kanjis neste momento. E eles testam não só que conhecem todos estes 2136 kanjis, mas que sabem usá-los, sabem distingui-los uns dos outros, sabem os sinónimos, os antónimos, etc. Os dizeres populares que os contêm, as exceções. Portanto, tudo é uma espécie de exame do Joyo Kanji. Pronto, é este que se faz no Japão. E é isso que é considerada a fluência. A fluência da língua japonesa no Japão é medida por este processo de aprendizagem e é medida por este processo de testagem ou de averiguação no final. Espero ter respondido à pergunta. E agora o que é que eu queria acrescentar no fim? É que esta coisa de esquecer de kanjis não é uma coisa que afeta só os que aprenderam kanji como uma língua estrangeira. Character amnesia, ou esquecer-se de kanji ou de caracteres, é uma coisa que afeta todas as sociedades que baseiam o seu sistema de escrita em caracteres ideográficos, a China e o Japão. E é uma coisa que já está super estudada, não é assim particularmente recente, porque a character amnesia começou a surgir quando, no final dos anos 80, início dos anos 90, a generalidade das instituições de ensino passou a ter computadores nas bibliotecas, às vezes até computadores nas salas de aula com processadores de texto, em que a pessoa está a clicar e está basicamente a escrever foneticamente, porque clica pelo hiragana e depois o próprio processador de texto dá-lhes as várias opções de kanji com aquele som. E a pessoa depois escolhe, não é? Vocês clicam com o hiragana primeiro, ele diz quer este kanji ou este para esta palavra. Vocês selecionam, portanto só têm que o reconhecer visualmente, não têm que saber escrever. E depois selecionam e continuam a fazer o vosso texto. Então, à medida que os processadores de texto dos computadores se generalizaram no próprio processo de ensino, não só a nível do local de trabalho, mas no próprio processo de ensino, na maneira como os alunos escrevem os trabalhos para entregar na escola, escrevem os trabalhos de casa, as redações, etc. E mais tarde ainda com os telemóveis e hoje em dia como a gente usa os smartphones. Portanto, as pessoas cada vez mais passaram a apoiar-se no facto de só tenho que reconhecer o kanji, não tenho que me lembrar como é que ele se escreve, e isso está a fazer a capacidade dos próprios japoneses memorizarem o seu kanji mais problemática. E, portanto, mesmo no Japão fala-se disto. Os cartões de memória, as mnemónicas, isso tudo, não é só útil para nós estrangeiros que estamos a aprender kanji, também é útil para os japoneses, porque o sistema de escrita ideográfica baseia-se no princípio de que está sempre a ser utilizada. Os kanjis estão sempre a ser escritos. Estão sempre a ser lidos, mas também estão sempre a ser escritos. E isto está na memória porque está constantemente a ser utilizado. Uma vez que uma das vertentes, que é lembrar-se como é que se escreve, não está a ser utilizada, quase nada dela, isso também tende a esquecer-se mais rapidamente. A maneira como o cérebro funciona e processa a linguagem é diferente quando temos uma escrita alfabética ou uma escrita ideográfica ou de caractere. E essa é uma das particularidades das escritas de caracteres. Se vocês não escreverem, esquecem-se deles. E então, isso também acontece no Japão, com os japoneses, e isso faz com que na sociedade japonesa seja muito bem visto escrever à mão e saber escrever à mão. Essa é uma coisa que eu tenho notado que é uma daquelas diferenças culturais. Os ocidentais acham que, por exemplo, por chegarem ao restaurante e verem o menu escrito à mão, que isso é um sinal de atraso e falta de tecnologia e falta de preparação, ou staff, ou profissionalismo até. Eu digo-lhes, não, saber escrever
o menu do restaurante. Todos os dias o menu é diferente. Saber escrever o menu do restaurante com os caracteres, escrevê-lo à mão e ter uma caligrafia bonita é um presente que este estabelecimento está a dar aos seus clientes. Mas é pouco prático, porque se escrever à mão só tem um exemplar e depois o exemplar tem que circular pelas mesas e isto não é prático e tal. Não, o ponto de vista japonês não é esse de todo. O ponto de vista japonês é aquilo tem mais qualidade, aquele sítio tem mais qualidade, tem mais nível, porque eles escreveram o menu à mão. Eles fizeram uma peça de caligrafia todos os dias para presentear aos clientes. Não é só o que está lá escrito. É o facto daquelas pessoas que trabalham ali serem letradas e versadas o suficiente em caligrafia para fazerem aquilo todos os dias e é suposto a gente apreciar também esse gesto. Então é uma daquelas coisinhas de tradução cultural que eu gosto de esclarecer. Se vocês tiverem interesse neste tipo de conteúdos e quiserem seguir esta série e quiserem que esta série continue, deixem os vossos comentários e, sobretudo, vejam. Não me vou enganar outra vez. Vejam aqui os vídeos que estão lá, todos os temas, porque este canal tem muitos temas diferentes. Todos sobre língua japonesa, cultura japonesa, arte do Japão, viajar no Japão, etc. Digam-me o que é que vocês acham. É sempre bom responder às vossas perguntas.